A história de hoje é contada por uma senhora chamada Maria Helena, natural de Bom Sossego, na Paraíba. A partir daqui, a história é contada do ponto de vista dela. Eu nasci e me criei no sertão, no meio do mato seco e das histórias que o povo contava nas noites de lua cheia. Dizem que essas terras eram cheias de mistério, que as árvores e os riachos tinham vida própria, guardavam segredos. Eu cresci ouvindo minha mãe e minha avó falando da comadre Fulozinha, a pequena entidade que protegia as matas e fazia travessuras com quem ousava desrespeitá-las. Todo mundo ria dessas histórias. Dizia que eram só maneiras de assustar as crianças para não se perderem na mata. Eu também ria, admito. Nunca acreditei em assombração. Achava que era conversa fiada de gente velha. Mas se tem uma coisa que aprendi na vida, é que o sertão tem mais mistério do que a gente pode imaginar. E eu descobri isso do jeito mais difícil. Eu devia ter uns 12 anos na época. Era uma seca braba, daquelas que racham o chão e fazem a gente rezar todo dia por uma gota de chuva. A água estava ficando cada vez mais escassa e minha mãe me mandou buscar lenha na mata. Lá, bem longe de casa, tinha uma mata densa que a gente evitava. Diziam que era o território da comadre, mas naquele dia a necessidade falou mais alto do que o medo. Peguei meu facão e minha cesta e fui com o sol queimando minha cabeça e o vento seco soprando poeira. Cheguei na mata, notei que o ambiente era diferente. As folhas pareciam mais verdes, a sombra era mais fresca. Comecei a cortar uns galhos caídos quando senti um arrepio subir pelas costas. Parei por um segundo, escutando, mas tudo o que eu ouvia era o farfalhar das folhas. Balancei a cabeça achando que era besteira minha e voltei a trabalhar. Mas então, algo aconteceu. O facão escapuliu da minha mão e fui pegar. Quando olhei para o chão, ele já tinha sumido. Jurei que tinha caído ali. Passei a mão pela terra procurando e nada. Comecei a me sentir observada, como se o próprio mato estivesse me encarando. Fiquei de pé, nervosa. E foi quando vi. Na sombra de uma árvore estava uma figura pequena. Não dava para ver direito. Era como um vulto, com longos cabelos negros e um vestido que parecia feito de folhas e flores. Ela me olhava com um sorriso de canto. Um sorriso que não era de bondade. Meu coração disparou e eu soube na hora quem era. A comadre Fulozinha. Tentei falar, mas a voz não saía. Eu estava paralisada de medo. Dizem que ela é travessa, que gosta de pregar peças. Mas a sensação
que eu tinha ali não era de brincadeira. Ela deu um passo em minha direção e os pés nem pareciam tocar o chão. De repente, o vento parou e tudo ao redor ficou em silêncio. Eu não sabia o que fazer. Lembrei das histórias da minha avó, que sempre dizia que se eu cruzasse com a comadre, o melhor era não desrespeitar. Deixar uma oferenda, um pente ou até um pedaço de fumo, porque ela gostava dessas coisas. Só que eu não tinha nada disso comigo. Só a roupa do corpo e a coragem que, sinceramente, já estava indo embora. Tremendo, falei o que veio na minha cabeça. Me desculpa, comadre, eu não queria ofender. Minhas palavras saíram rápidas, quase tropeçando. Só tô pegando lenha para ajudar a minha mãe. Eu não vou mais incomodar. Por um instante achei que ela não tinha me ouvido. Mas então, devagar, ela levantou uma mão e o facão que tinha sumido apareceu na grama do meu lado. A respiração quase voltou ao normal, mas eu sabia que ainda não estava livre. Mantive os olhos baixos, como a minha avó ensinou, e comecei a andar para trás, sem correr e sem fazer barulho. Quando já estava a uma distância segura, virei de uma vez e corri com o vento. Quando cheguei em casa, suada e ofegante, minha mãe viu meu estado e não precisou perguntar. Só olhou para mim com aquele olhar que diz tudo, sem precisar de palavras, e assentiu devagar. Mais tarde, quando contei tudo para ela e para minha avó, elas me ouviram com a calma de quem já sabia o que se passava. Minha avó, com seu jeito calmo, colocou a mão no meu ombro e disse: "Agora você sabe, menina. O que a gente tem por aqui não é só lenda, não. Essas matas têm dono e ela cuida bem do que é dela." Depois daquele dia, nunca mais entrei na mata sem deixar uma oferenda na entrada. E sempre que o vento sopra diferente, eu lembro da comadre Fuluzinha e do seu sorriso misterioso. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse desrespeitado, mas sei que não quero descobrir. E é assim no sertão. A gente vive com um pé no chão e outro no invisível, porque aqui as lendas não morrem. Elas vivem no meio de nós, nas árvores, nos riachos. E às vezes, se você for tolo ou corajoso demais, elas podem até te mostrar que são bem mais reais do que parecem. A história de hoje aconteceu com um homem chamado Natalino, no interior de Minas Gerais. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Eu me chamo Natalino.
Tenho meus 70 e poucos anos e quem escreve essa história é minha filha Madalena. Recentemente ela me mostrou um relato aqui do canal, chamado Criaturas Sinistras Encontradas em Caminhos, que me lembrou um pouco de uma experiência que tive há muitos anos. Eu vivo aqui no Triângulo Mineiro, nessa terra abençoada de sol quente, campos vastos e café cheiroso. Minha vida toda foi de trabalho duro, seja na roça ou com o meu caminhãozinho, um velho Chevrolet que me acompanha desde os tempos que nem cabelo branco eu tinha. Tenho muitas histórias para contar, mas uma delas me marcou mais do que todas. Foi um caso estranho, desses que a gente custa a acreditar, mas aconteceu comigo e eu nunca mais vou esquecer. Era uma tarde de céu avermelhado, com o sol quase se escondendo atrás das colinas. Tinha saído logo cedo para fazer um frete, levar uns móveis velhos de um cliente daqui da cidade para um sítio mais afastado. Essas estradinhas de terra que cortam o sertão mineiro são lindas, mas traiçoeiras. Você nunca sabe quando vai pegar um buraco maior do que o planejado ou se o caminhão vai resolver descansar antes da hora. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Estava a uns 3 ou 4 quilômetros do sítio quando o motor tossiu, engasgou e morreu de vez. Parei o caminhão na beirada da estrada, rodeada por mato de um lado e de outro. Era fim de tarde. Desci, abri o capô e comecei a fuçar no motor, mas sabia que não ia dar jeito ali. O caminhãozinho, coitado, já estava no limite há muito tempo. Foi quando ouvi uma voz vinda da mata. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Me virei e dei de cara com uma moça. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo castanho curto e um vestido simples, desses bem comportados. Pensei que fosse uma moça de igreja indo para o culto, mas fiquei surpreso porque não tinha ouvido nenhum barulho de passos nem de gente se aproximando. Parecia que ela tinha aparecido do nada. Boa noite, menina, respondi. Não se preocupe não, é só um problema no motor que já está cansado. Ela sorriu, um sorriso tranquilo, e disse que se chamava Maria Elisa. Falou que ia buscar ajuda para mim. Eu agradeci de coração e fiquei ali vendo ela se afastar. Mas em vez de seguir pela estrada, ela entrou no mato, direto por entre as árvores, como se conhecesse bem o caminho. Fiquei pensando que devia haver alguma casa naquela direção, apesar de eu não ter visto sinal de moradia por ali antes. O tempo foi passando, a noite chegou de vez e nada de Maria Elisa voltar. Resolvi então ir atrás, seguindo o mesmo rumo que ela tomou. Pensei que talvez encontrasse alguma casa e outras pessoas. Entrei no matagal, que era fechado e silencioso. Só o som dos grilos e do vento nas folhas. Depois de andar um bocado, avistei um casebre. Era uma casa velha, caída aos pedaços, sem telhado, com as paredes rachadas e cobertas de trepadeiras. Não tinha jeito de alguém morar ali. Cheguei mais perto,
mas algo me deu um calafrio, uma sensação estranha. Era como se o lugar tivesse sido abandonado há muito tempo. Resolvi não entrar e voltei para a estrada. Pouco após me afastar da casa, vi uma cruz de madeira fincada no chão, toda gasta, como se estivesse ali há décadas. Na hora, senti um medo que eu não conseguia explicar. Comecei a rezar baixinho, pedindo proteção. De volta ao caminhão, vi que uma caminhonete havia parado atrás de mim. Um rapaz desceu e veio ver o que tinha acontecido. Era jovem, devia ter seus 30 anos, e me disse que era mecânico. Ofereceu ajuda, abriu o capô e logo achou o problema. Disse que era coisa simples e que eu podia seguir viagem. Agradeci muito e ele respondeu algo que até hoje me faz pensar. Eu nem ia sair de casa hoje. Estava planejando ir para a casa do meu irmão só amanhã de manhã, mas por algum motivo resolvi vir agora. Entrei no caminhão e dei partida. Foi quando olhei no retrovisor e vi Maria Elisa. Ela estava ali, na beira da estrada, olhando para mim. Parei o caminhão, desci para falar com ela e agradecer. Mas não havia mais ninguém. Aquilo me deixou arrepiado. Quando finalmente cheguei no sítio e descarreguei os móveis, expliquei o atraso para Dona Melinha, a cliente. Contei sobre o caminhão quebrado, sobre Maria Elisa e como o mecânico apareceu do nada para me ajudar. Ela ouviu tudo com atenção e, quando terminei, disse algo que me gelou até os ossos. Seu Natalino, eu conheço essa moça que o senhor viu. Ou melhor, conhecia. Maria Elisa era amiga da minha irmã, muitos anos atrás. Ela contou que Maria Elisa tinha sido uma moça muito boa, de coração generoso. Estava noiva de um rapaz que estudava na capital, mas o pai dela não aprovava o casamento. Um dia, Maria Elisa decidiu fugir de casa para ficar com o noivo, mas nunca chegou a encontrá-lo. O pai, tomado por loucura, tirou a vida dela e depois a própria. Acredito que o senhor viu a casa onde tudo aconteceu, disse Dona Melinha. Aquela era a casa da família dela. Naquele momento, senti um misto de tristeza e gratidão. Talvez, de alguma forma, Maria Elisa ainda estivesse por ali, ajudando quem precisasse, como ela prometeu fazer comigo. Depois disso, acendi uma vela para ela na igreja e rezei por ela. E assim segue a vida, meus amigos. O Triângulo Mineiro é cheio dessas histórias de assombração e mistério. A gente não entende tudo o que acontece nesse mundo, mas aprende a respeitar o que não conhece. Essa história aconteceu com uma mulher chamada Wilcleia, na zona rural de Divinópolis, Minas Gerais.
A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Nunca fui muito de ter medo de mato, sabe? Nasci e cresci no sítio, lá pros lados de Divinópolis, Minas Gerais. Para mim, andar pelo mato era como andar dentro de casa. De vez em quando, para ir da nossa casa, onde eu morava com meus pais e meus irmãos, até o sítio dos meus avós, onde moravam também uns tios e primos, eu ia pela estrada. Mas na maioria das vezes, pegava um atalho pelo meio da mata. Era mais rápido e, para falar a verdade, sempre gostei daquele silêncio, daquele cheirinho de terra e de folha. Foi numa dessas andanças pelo mato que aconteceu algo que até hoje me dá um frio na barriga só de lembrar. Eu estava passando perto de uma velha goiabeira que sempre teve ali. Uma árvore imensa e retorcida, cheia de marcas do tempo. Quando olho para o lado, vejo um homem parado debaixo dela. Ele usava um chapéu antigo, desses de aba larga, e roupas que pareciam bem gastas, como se fossem de outros tempos. Me assustei, mas achei que era algum vizinho. Me aproximei com cautela. Ele olhou para mim com um jeito meio sério e perguntou com um sotaque arrastado, uma fala que parecia vinda de tempos antigos. Que faz uma mocinha como Vosmecê sozinha por essas bandas, hein? A voz era calma, mas parecia pesada, como se carregasse anos de história e de uma vida dura. Respondi meio sem pensar muito. Tô indo lá encontrar meus primos, que hoje a gente combinou de ir até o açude mais pra baixo. Ele ficou me olhando por uns instantes e senti um desconforto que nunca tinha sentido ali no mato. Foi então que ele disse algo que me fez gelar por dentro. Então, Vosmecê faz o que eu peço? Acenda uma vela para mim e diga uma prece a Nossa Senhora das Brotas, que já faz tempo que eu tô aqui, viu? Fiquei sem reação, mas acenei com a cabeça, concordando. Naquele momento, não conseguia nem respirar direito. Não sei porquê, mas um medo tomou conta de mim e senti que precisava sair dali. Me virei e comecei a andar, os passos rápidos, mas quando olhei para trás, o homem sumiu. Não havia sinal dele, nenhum rastro sequer. Depois de passar o dia brincando com meus primos no açude, fomos para a casa da minha avó no sítio e contei o que eu tinha visto. Ela me olhou com uma expressão séria, cruzou as mãos no colo e disse, bem baixinho: Minha filha, parece que você viu a alma de alguém. Por algum motivo, ficou preso ali. Deve ter sido alguém de muito tempo atrás, que passou por essas terras aqui. Antigamente eles passavam aos montes, mas esse aí
Deve ter ido embora. E, pelo visto, não conseguiu descansar. Sem demora, minha avó acendeu uma vela e juntas fizemos uma prece a Nossa Senhora das Brotas, como aquele homem tinha pedido. Durante dias, aquele olhar triste e aquelas palavras estranhas ficaram na minha cabeça. Por um tempo, evitei aquele caminho. O medo era grande demais. Mas depois de um tempo, voltei a passar por ali. Só que nunca mais vi aquele homem de chapéu. Só o silêncio do mato e a velha goiabeira continuavam firmes no lugar. Essa história aconteceu com um homem chamado Pedro, no interior do Mato Grosso do Sul. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Meu nome é Pedro e eu sempre fui um homem simples. Eu morava num sítio em Água Clara, Mato Grosso do Sul. Eu tinha algumas galinhas e plantava meu sustento. E a rotina no campo sempre foi algo que me trouxe paz. Sempre gostei das histórias de assombração, mas nunca imaginei que um dia eu também teria uma para contar. Era noite de lua nova e o céu estava completamente escuro quando decidi voltar para casa. A festa na casa do meu primo tinha sido boa, mas já era tarde e eu ainda tinha um longo caminho pela frente até o sítio. Peguei a moto, dei uma última despedida ao pessoal e comecei a cruzar a estrada de terra que serpenteava entre os campos e o matagal. A única luz era do farol da moto, que iluminava apenas alguns metros à frente. A estrada era estreita, ladeada pelo mato alto que dançava com o vento leve da noite. Os grilos cantavam no silêncio e de vez em quando um bicho cruzava correndo o caminho, desaparecendo logo no escuro. Aquele trecho sempre foi ermo, mas nessa noite o silêncio parecia mais denso. O silêncio parecia mais denso, como se tudo ao redor estivesse esperando por algo. Foi depois de uma curva que avistei uma figura à beira da estrada, parada, imóvel. Reduzi a velocidade, achando que era alguém precisando de ajuda, talvez um morador da região ou algum viajante perdido. Mas, ao chegar mais perto, vi que não era uma pessoa.
Era uma sombra esquisita, alta e torta, como se estivesse enrolada num pano escuro. Senti um arrepio me percorrer dos pés à cabeça, mas continuei avançando devagar. Quando estava a uns poucos metros, o farol iluminou melhor aquela coisa e eu percebi que tinha algo muito errado. Aquela figura parecia ter braços e pernas, mas os ossos estavam numa posição que não era natural, quase como se tivessem sido quebrados e dobrados de propósito. O rosto coberto por algo que parecia pele esticada e escura. Não tinha olhos, mas ainda assim parecia me encarar. Um buraco negro e vazio que parecia puxar o ar ao redor. Antes que eu pudesse reagir, aquela coisa deu um passo em minha direção, com um movimento lento e trêmulo. Parecia que a cada passo ela se contorcia, como se andar fosse um esforço torturante. O farol da moto iluminava os seus movimentos e eu vi claramente a mão, longa, magra, com dedos que mais pareciam garras, esticando na minha direção. Eu só tive uma reação: acelerar. Virei o guidão com toda a força, o motor rugiu e parti dali sem olhar para trás. O som dos grilos desapareceu. O vento frio batia no meu rosto, mas eu não parava. Só conseguia pensar em chegar em casa e fechar a porta, trancar tudo. Quando finalmente cheguei, entrei cambaleando, ainda com o coração disparado. Naquela noite, quase não preguei o olho. Meus pensamentos estavam presos naquela coisa, naquela figura sombria e na sensação de que ela, de algum jeito, ainda estava por ali, me observando do meio da estrada. Nunca comentei muito sobre essa história. Talvez porque tenha medo que, ao falar, de alguma forma, eu traga aquilo de volta. A história de hoje aconteceu com uma mulher chamada Rosemary, em Calcaia do Alto, no interior de São Paulo. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Na minha infância, há cerca de 50 anos, eu morava no Jardim Bonfilioli, em São Paulo. Naquela época, o bairro era muito diferente do que é hoje. Não tinha todos aqueles prédios. Era bem interior, com ruas sem asfalto e muito verde. Certa vez, estava com minha mãe e meu irmão perto de casa, onde havia 2 minas d'água. Escutamos uma barulheira de crianças brincando e minha mãe foi ver o que era. Encontramos 3 meninos brincando na água com um cavalo muito maltratado, machucado
e mancando. A ferida no corpo dele era bem feia e parecia que ele não bebia água fazia tempo. Minha mãe, comovida, desamarrou o cavalo e o levou até a água. Os meninos começaram a xingar, mas minha mãe afirmou que ele só sairia dali se algum adulto viesse buscá-lo. No final, ninguém apareceu e o cavalo acabou ficando conosco por muitos anos. Eu dei a ele o nome de Jones. Jones virou parte da nossa família e meu pai cuidou dele com todo carinho. Limpou seus cascos, cortou, tratou a ferida no hospital veterinário da USP e até colocou ferraduras. Ele engordou, ficou bonito e parecia mais um cachorro gigante, especialmente para mim. Certa noite, lembro que o céu estava claro, talvez por causa da lua, e tinha chovido no dia anterior. Durante a madrugada, Jones começou a fazer um barulho, relinchando, batendo nas tábuas do cercadinho. Eu quis ir ver, mas minha mãe não deixou. De manhã corri lá e encontrei Jones com a crina e o rabo todos trançados, enfeitados com margaridas. Aquelas tranças eram como um estribo, mas pequenas. Minha mãe me pediu para desfazer aquilo e eu fui tirando as florzinhas. Porém, depois desse episódio, o Jones começou a adoecer. Ele desmaiava e mal conseguia ficar em pé. Voltou a ser internado no veterinário por quase 2 meses. Depois de muitas tentativas de recuperação, um vizinho que tinha um sítio em Pilar do Sul o levou para cuidar, mas nem sei o que foi dele desde então. Até hoje, tantos anos depois, me pergunto se aquelas tranças misteriosas tiveram algo a ver com aquela doença inexplicável. Anos mais tarde, em 1996, eu já estava morando em Calcaia do Alto, um local de serra com várias plantações e pesqueiros. Eu fiz amizade com um rapaz e ficamos juntos por um tempo. Numa noite de lua cheia, ele me chamou para uma caminhada. Gostávamos de andar pelas estradas de terra, principalmente com aquela noite tão clara. A estrada que fomos era um tanto afastada do povoado. Estávamos conversando quando avistamos o que parecia ser 2 casais vindo pela estrada na nossa direção. Mas conforme nos aproximamos, percebi que aquilo foi mudando de forma. E claramente não era de gente. Parecia um animal do tamanho de um boi, mas de aspecto muito estranho. O rapaz, ao ver aquilo, encheu-se de pânico e correu, pulando um cercado e me chamando para fazer o mesmo. Mas eu não consegui. Paralisei de medo naquela estrada, que só tinha mato de um lado e de outro, e a lua no céu. Eu não conseguia me mexer, e aquela criatura estranha e deformada se aproximava, trazendo um clarão junto com ela. Então aquilo parou na minha frente, e em seguida veio o pior.
Aquela criatura abriu uma boca imensa que mais parecia a de um hipopótamo. E em seguida emitiu um urro ensurdecedor. Aquele som horrível me fez tremer da cabeça aos pés. O rapaz do outro lado do cercado pegou paus e pedras e começou a jogar naquilo, que se afastou aos poucos. Ele então pulou e veio me puxar e disse para corrermos logo dali. Depois de um tempo, já afastados daquela estrada, perguntei o que era aquilo, e ele insistiu que era apenas um boi. Mas eu disse que conhecia gado e aquilo não tinha como ser um. Então ele olhou em meus olhos e confessou: eu não sei o que era aquilo. Nunca vi nada tão feio. Ele, que sempre lidou com bois e vacas, estava tão perplexo quanto eu. Aquele grito ainda está gravado na minha memória. E até hoje não sei o que era aquela criatura. Já contei essa história para inúmeras pessoas, mas ninguém soube afirmar o que era aquilo. Só muitos anos mais tarde, uma amiga de Minas Gerais me contou que seu padrasto teve uma experiência muito parecida em uma mata certa vez, onde avistou uma criatura com essas mesmas características, que também soltou um berro alto. Mas ele também nunca soube o que era aquilo. Então eu me pergunto, o que será que era aquela criatura? Será que ela é avistada em várias partes do Brasil? Pois o relato do padrasto de minha amiga ocorreu em outro estado, a muitos quilômetros de onde eu avistei aquilo naquela noite de lua cheia. Só sei que até hoje, quando saio para fazer as minhas caminhadas noturnas, me recordo daquela criatura misteriosa e seu urro infernal. E me pergunto se eu ainda irei vê-la de novo alguma dessas noites.